compartilhando informação e eu trago uma informação que movimentou a manhã de hoje ali na Avenida Rondon Pacheco, muito perto do Ministério Público. Seguinte, um prédio localizado ali na Avenida Rondon Pacheco, ele teve os andares, alguns deles interditados, devido a um grau risco crítico classificado pela Defesa Civil. A estrutura de 14 andares, gente, uma parte dela, abriga também o Ministério Público Estadual, e a nossa equipe de reportagem foi lá acompanhar vistorias que aconteceram. O repórter Lucas de Carvalho chega agora com as informações, ele que está lá no local, Avenida Rondon Pacheco, para falar em relação a essa edificação, esse prédio. E algo que chama atenção, né, Lucas? Nós estamos falando de um prédio novo, recentemente construído, e grande parte dele abriga diversos escritórios de diversas empresas e até mesmo parte do Ministério Público. E infelizmente a edificação está passando por essa situação. Vamos entender o que está acontecendo, Lucas, as informações, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para todo mundo que está aí nos acompanhando. Pois é, esses problemas estruturais na edificação estão preocupando não só os proprietários, os empresários que regem ali esse prédio, como também a região aqui e, como você disse, várias outras pessoas que utilizam esse estabelecimento, né? O Ministério Público, inclusive, tem algumas salas aqui dentro e também outras salas comerciais, né? Algumas parcerias com a Receita Estadual, com a Polícia Militar. Então, são vários órgãos que estão ali preocupados com esses problemas estruturais de um prédio que é relativamente novo. Como você disse, são apenas 5 anos que esse edifício aqui foi construído. Inclusive, a gente esteve lá dentro na recepção, esperando para conversar com algumas pessoas. A gente acompanhou que o prédio é bastante tecnológico, muito bonito, muito bem acabado aqui do lado de fora, mas o que a gente não sabe, né, é que ele está ali com vários problemas estruturais. Os 2 primeiros pavimentos da garagem, que são o G1 e o G2, foram interditados por causa ali de uma série de trincas, um esfarelamento do concreto, que é um problema muito grave na estrutura, e também o sobrelojas, que foi também interditado devido a esses problemas estruturais. E não só a Defesa Civil, como também um fiscal do CREA, 2 engenheiros que foram responsáveis também pelo projeto desse prédio, estiveram todos aqui hoje para fazer essa nova vistoria, para entender quais problemas esse prédio está passando. Até o momento sabemos de trincas, rachaduras, infiltrações, uma série de danos estruturais, e tudo isso combinou ali para ter a nomenclatura de grau de risco crítico, né? Ou seja, é um problema grande. São 3, né, Rafa, de 14 andares, ou seja, é uma quantidade grande ali, e tudo em razão de uma sobrecarga da estrutura. Segundo o denunciante que nos procurou o portal, ainda tem um outro problema. A pele de vidro que reveste a fachada desse prédio pode estar solta, com risco de queda. E você que acompanha aqui atrás, olha, são painéis muito grandes de vidro, que se tiverem uma queda, podem acabar ferindo alguém, pode ser até fatal, né, Rafa? Então é um problema bem grande. O próprio condomínio desse edifício, que é o Albino Pfeiffer, chegou a solicitar um laudo técnico da Engenharia Civil para avaliar essa situação. E o CREA, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, foram todos acionados e estão cientes, fazendo essas vistorias aqui também nesse edifício. No primeiro laudo que foi divulgado, o engenheiro civil constatou que todas as lajes dos pavimentos de garagem apresentavam essas trincas no piso. E o especialista pontuou ainda que as condições de esfarelamento do concreto consideravam grave intercorrência estrutural, o que pode estar relacionado ao excesso de água, né, que tem ali relação com essas infiltrações. Foi verificado ainda, Rafa, que as dimensões das lajes não estão de acordo com os projetos de estrutura que foram calculados previamente para o prédio. Pode ser um outro problema ali que pode estar causando essas rachaduras, todas essas intercorrências estruturais que podem ser observadas nesse edifício. Agora, já o relatório da Defesa Civil apontou essas evidências de infiltração que comprometem a estrutura predial, além de fissuras nas lajes e na alvenaria dos pavimentos das garagens, bem como deficiência no sistema de drenagem também. Agora, com relação à pele de vidro solta em alguns pavimentos, não foi possível acessar esse local para ver de fato e verificar esse problema, saber se realmente esse risco é iminente ou não, apesar dele ter sido de fato relatado no laudo. A Defesa Civil ainda esclareceu em nota que foi acionada pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e que veio até aqui, realizou essa vistoria, elaborou o laudo e que já foi encaminhado para o sistema para que todas as devidas providências sejam tomadas ali no tempo hábil. E o condomínio também foi procurado, mas até o momento o síndico informou que não vai se manifestar neste momento, já que as medidas cabíveis já estão ali sendo tomadas, mas ainda não teve um posicionamento oficial.
Agora, a nossa produção ela entrou em contato também com um dos administradores do edifício, que informou por telefone que, para emitir uma nota, ele precisaria falar com os demais sócios, consultar engenheiros, e falou também que ainda não conseguiria enviar essa nota tão rapidamente, porque, segundo ele, o laudo da Defesa Civil ainda é superficial e não teve acesso aos documentos da construção dessa edificação. E até o momento também não foram repassadas nenhuma informação sobre a construtora responsável por esse prédio, né, Rafa? Agora, a situação é complicada. Um prédio novo, de pouco menos de 5 anos, um prédio bonito, moderno, numa das principais avenidas aqui da cidade, se não a principal, apresentando ali esse risco estrutural grave, né, que tem que ser observado e tem que ser feito, de fato, uma medida urgente para evitar que alguma tragédia possa acontecer. Volto com você aí, Rafa. Lucas de Carvalho junto com a gente, trazendo aí tudo que aconteceu na manhã de hoje, né, no meio da manhã, com a visita, inclusive, da Defesa Civil, em relação a essa edificação aqui na nossa cidade. Deixando muito claro, nós estamos à disposição do proprietário, do construtor, dos proprietários em si, para dar uma resposta à sociedade, uma resposta até mesmo a diversos trabalhadores que utilizam esse edifício diariamente. Nós estamos falando de uma edificação muito nova, muito recente, são 5 anos, como explicou o Lucas de Carvalho, ou seja, é algo muito estranho, né, de apresentar qualquer tipo de problema, e principalmente quando existe, né, um laudo que foi feito pela Defesa Civil, de acordo com um dos proprietários, foi superficial, mas foi um laudo da Defesa Civil, e Defesa Civil é um órgão que a gente tem que respeitar. A Defesa Civil, que é responsável, inclusive, para orientar pessoas a saírem, a orientar aí que edificações sejam fechadas, sejam isoladas, para evitar qualquer tipo de tragédia. Então, a Defesa Civil esteve lá e verificou que 3 andares estariam com um grau de risco crítico. Isso não é qualquer coisa não, meu amigo. Um grau de risco crítico? Ué. Como assim? E não dá pra gente dizer que isso é superficial. Como assim superficial? É um trabalho que é sério, que é feito pela Defesa Civil aqui da cidade de Uberlândia e com o intuito de garantir a segurança das pessoas que utilizam a edificação e das pessoas que circulam na cidade, porque nós estamos falando da Avenida Rondon Pacheco, nós estamos falando de um edifício que está na Avenida Rondon Pacheco. E segundo informações que foram constadas nesse laudo, parte está esfarelando. E existe também uma preocupação em relação ao peso da estrutura sobre esses andares. Isso é sério, hein? A gente vai continuar acompanhando de perto, né? Esperamos, evidentemente, que as autoridades se posicionem em relação a isso, porque a gente tem que tranquilizar a população e cobrar que mudanças sejam feitas, que melhorias sejam feitas para evitar uma tragédia que ninguém quer que isso aconteça de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, mais uma vez, reitero, você que é proprietário, faz parte da construção, a construtora, os outros proprietários, porque nós sabemos que são vários, fiquem à vontade para se posicionar aqui no Balanço Geral em relação a essa edificação e a gente vai continuar acompanhando de perto toda essa história, Balanço Geral em cima, acompanhando tudo. E importante, lembre-se, parte do Ministério Público funciona neste edifício, até pela proximidade, com atendimento ao público. Atendimento ao público. Isso é muito sério, hein? Muito sério.